Olá a todos! Bem-vindos de volta ao LGW Countdown. Eu sou a Nicole Concha e, juntamente com o Bernardo Candeias, vou estar convosco até ao Lisboa Games Week de 17 a 20 de novembro de 2022 na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa. Durante as últimas semanas e meses foram vários os convidados que passaram por aqui nos vários programas que nós temos, tanto no Countdown como em todos os outros nossos conteúdos, mas nós temos ainda algumas surpresas guardadas para vocês durante os próximos dias até chegarmos ao Lisboa Games Week na FIL. O nosso convidado desta semana é o Milton Nixon, diretor executivo da Gold Pixel, agência que estará responsável pela presença da Riot Games no Lisboa Games Week 2022. Olá, Milton, tudo bem? Olá, Nicola, é um prazer. Obrigado, está tudo bem também, obrigado. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa e muito obrigado por aceitares o nosso convite. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Vamos arrancar, se calhar, aqui com algumas perguntas para te conhecermos melhor, Milton. Como é que começou esta tua paixão pelos videojogos e o que te levou a escolher esta área profissional? Olha, isso é uma ótima pergunta. Não me querendo alongar muito, mas a minha paixão, ao contrário do que acontece, se calhar, com muitas pessoas, não começou com o Sonic ou com o Mario, ou, enfim, algum personagem super famoso. Foi ver meu pai a jogar a ZX Spectrum na altura. Eu tinha 5 anos, e toda aquela interatividade que existia entre a máquina e o jogador era algo que eu não estava habituado a ver. Normalmente, interatividade em jogos era pessoas com pessoas, e então fascinava-me um bocadinho, e começou por aí. Embora eu só tenha comprado a minha primeira consola mais tarde, que foi uma PlayStation, não tenho problemas em dizer isso, foi que passei horas a jogar Gran Turismo, os Final Fantasies. Foi nessa altura que eu depois, um bocadinho mais tarde, também descobri os MMORPGs e toda a interação com outros jogadores, lutando por objetivos em comum. Me tornou mesmo fã de videojogos. Eu, na altura, praticava esportes em conjunto, mas comecei a deixar cair alguns para me dedicar sobretudo mais aos videojogos. Até pá, olha, verdade seja dita, um dia acabei por perceber nessa altura que gostava de um dia poder contribuir para esta indústria e de me dedicar, se tivesse essa oportunidade, aos videojogos, enfim, com aquilo que eu pudesse fazer. Sobretudo, obviamente, dentro das áreas que eu gostava, economia, gestão e por aí adiante, mas foi por aí. Tentar aliar aquilo que era a minha paixão enquanto jogador com aquilo que eram os meus interesses profissionais. Exatamente, e estando agora mais dentro da área do gaming, também tens uma outra visão daquilo que é o mundo dos videojogos. Como é que tu vês a situação dos videojogos em Portugal, tanto na atualidade como no futuro, ou seja, videojogos nacionais principalmente? Acho é uma pergunta complexa, ok? Eu vou-te explicar porquê. Porque os videojogos são cada vez mais um pilar cultural transversal a todas as sociedades, ok? Sobretudo enquanto hábito de entretenimento. No entanto, em Portugal eu sinto que ainda carece de aceitação social que já vemos, sobretudo na maioria dos países ocidentais. A justificação que nós temos uma população com menos poder de compra do que outros países, nesta comparação, não é uma que eu consiga aceitar. Até porque cada vez temos mais jogos free-to-play, e porque no final do dia, isto está aprovado, nós somos muito early adopters de novas tecnologias quando comparados com esses mesmos países. No entanto, o casar da indústria dos videojogos com a criação de conteúdo está finalmente a quebrar algumas dessas barreiras e por isso é cada vez mais fácil em Portugal ser gamer, dizer que se é gamer e que se gosta de ser gamer e que se tem prazer e orgulho em ser gamer e gostar do jogo A, do jogo B, querer ir trabalhar para a empresa A ou para a empresa B. E eu acho que isso ajuda a legitimar muito daqueles que são os principais atores e as empresas que se dedicam aos videojogos cá em Portugal, até na procura do próprio investimento, porque nós sabemos que criar videojogos é cada vez mais caro e essas empresas precisam de apoio nesse espaço. Por isso, se cada entidade fizer a sua parte, sendo que uma parte muito importante também é o público em geral fizer a sua parte, comprando os jogos, tanto nas feiras, manifestando-se online, através, enfim, das comunidades e tudo mais, torna-se muito mais fácil que estas empresas tenham sucesso em Portugal e, honestamente, também empresas como a nossa também possamos ajudar e apoiar mais as próprias comunidades. Isto a nível nacional, não é? Se a tua pergunta se ficasse só no espaço nacional, esta seria a minha resposta. Agora, eu acho que é importante também falarmos daquilo que é o espectro internacional. Tal como nós estávamos a falar, e eu mencionei isso, eu acho que a indústria está cada vez mais envolvida com a do entretenimento, e mais casada mesmo no final do dia. Não é por nada que temos cada vez mais, parece que todas as semanas ou todos os meses, pelo menos, sai uma nova adaptação de um videojogo ou de uma obra que ficou popularizada por um videojogo, sai uma adaptação para cinema, para séries, para, enfim, o que quer que seja. Porque, efetivamente,
peço desculpa, efetivamente há cada vez mais fãs que querem continuar a acompanhar os seus heróis e a ajudar e a mostrar aos amigos, olha, pá, lembras-te deste videojogo que eu te disse que joguei, adorei a história, agora vai sair em série. São formas diferentes de consumir a mesma propriedade intelectual e que ajuda a fidelizar ainda mais fãs. Por isso, os videojogos vão continuar a crescer, tenho zero dúvidas. É muito importante que quando se falam também, e eu sei que este é um tema às vezes um bocado, não vou dizer tabu, mas quando se falam de alguns dos perigos dos videojogos, se tenha sobretudo cada vez mais consciência que factualmente, com os estudos que existem, com a informação que existe, com a aceitação que cada vez existe mais, as coisas vão continuar a crescer, obviamente tudo com conta, peso e medida é importante, mas sem dúvida espero um futuro muito risonho para os videojogos, não só a nível nacional, mas como a nível mundial. Eu também acredito que sim, já deu para se ver algum do sucesso que essas séries e adaptações se têm tido, porque têm atraído novos públicos para os videojogos. Viu-se com Cyberpunk, um jogo que foi muito posto de lado no início por causa dos Uhum. problemas que teve no lançamento, e agora está a ser um jogo completamente diferente, com um sucesso que nunca esperei eu ver depois da série Edge Runners. Verdade, verdade, sem dúvida alguma. O Cyberpunk é um dos. Eu comprei com mais com uma grande parte de fãs de jogos e da CD Projekt Red, então, depois do sucesso do Witcher, comprei com não sei quantos meses de antecedência, e apesar dos problemas no lançamento, deixei guardada a minha edição Day One, à espera que os bugs ficassem resolvidos. Mas a verdade é que está ali um jogo espetacular que depois com uma adaptação brutal aconteceu. A própria Riot Games, com a adaptação do Arcane, que eu convido todas as pessoas que venham a ver aqui a nossa entrevista a ver o Arcane, mesmo para quem nunca tenha jogado League of Legends, é uma história enriquecedora e uma história que toca a muita gente. Eu tenho N amigos e amigas que nunca tinham jogado porque não são online players, porque não gostam de videojogos, mas que viram a série e apesar de ser de animação, conseguem entrar no mundo porque há uma história interessantíssima ou várias histórias interessantíssimas que são contadas ali. Simplesmente, enfim, em vez de saírem de um livro, saem da cabeça de pessoas que desenharam um videojogo. Podiam desenhar livros a seguir e que às vezes desenham livros a seguir e escrevem livros a seguir. Mas é exatamente isso. O exemplo que tu deste do Edge Runners é mais um ótimo exemplo, sem dúvida alguma. Verdade, e realmente aconteceu mesmo com o Arcane. Também houve imensas pessoas que começaram a jogar League of Legends depois de verem o Arcane. Portanto, é aqui uma forma de conectarmos os dois mundos e fazermos as pessoas que estão mais ligadas a um dos mundos virem para o outro e vice-versa. Acaba sempre por ser uma ajuda mútua. E eu acho que também uma coisa que ajuda a divulgar tanto a área dos videojogos como as áreas de entretenimento adjacentes é a existência de eventos grandes no país, e o Lisboa Games Week é um grande exemplo disso. Qual é que é a importância de existir um evento desta magnitude como o Lisboa Games Week em Portugal? Eu acho que continua a ser muito importante e não acho que vá deixar de ser importante. Acho que eventos como o Lisboa Games Week, que são pontos no calendário que a maior parte dos gamers olham e sabem que vai acontecer, não é? E que mais tarde ou mais cedo, caso nunca tenham ido, vão acabar por querer ir. São eventos que muitas vezes precisam de se reinventar, ok? Porque cada vez com o online é mais fácil termos acesso a uma série de conteúdos, mas há muito espaço para criar coisas muito interessantes. Sobretudo coisas que não são replicáveis num contexto online. O contacto com as comunidades e os fãs e os seguidores dos jogos, não é? É algo que, embora, enfim, podemos fazer um community management e é muito bonito e é algo que nós fazemos na nossa empresa, na GoPixel nós fazemos e acho que fazemos bastante bem. É muito diferente fazer um contacto em loco com os influenciadores, com as maiores personalidades dos jogos que passam dezenas, centenas de horas por mês a criar conteúdo à volta dos mesmos e poder termos ali um contacto com eles, ouvi-los, perceber as necessidades, as frustrações, poder partilhar, obviamente, depois com o caso-mãe, é muito importante. Para além disso, mesmo para os jogadores que às vezes têm menos posses, poderem ter contacto com alguns jogos que estão atrás de uma paywall, que os incentiva se calhar a seguir então a fazer essa compra. E para além disso, o contacto com as novas tecnologias, os novos lançamentos, os novos teclados, rádios, monitores, etc, etc. E até tecnologias que ainda não tenham tido uma adoção massiva, se nós olharmos para a própria realidade virtual, que parece que é o eterno nova tecnologia, mas a verdade é que ainda não tem havido uma adoção massiva por N fatores. Dava para termos uma outra conversa só sobre essa Exatamente. parte, mas ainda não tendo havido uma adoção massiva. É uma ótima oportunidade para se experimentarem jogos novos que façam boa utilização da realidade virtual, da realidade aumentada, embora tenhamos tido outros jogos no mercado que tenham feito uma ótima utilização dos mesmos logo a partir de um telemóvel.
é uma ótima forma, e eventos como o Lisboa Games Week são sem dúvida muito importantes para que isto possa continuar a acontecer. Exatamente, e também acaba por se entregar experiências únicas aos jogadores e aos visitantes, como certas ativações que a própria Riot já fez. E já agora, enquanto agência da Riot Games, o que é que nós podemos esperar da Riot no Lisboa Games Week 2022? Ok, epá, é assim, 2022 foi sem dúvida um ano extraordinário para Portugal no que toca aos videojogos da Riot Games. Tivemos em junho o lançamento do mapa do Pearl, do Valorant, que foi pela primeira vez um mapa oficial competitivo baseado em Portugal. Celebrámos-lo da melhor forma, numa iniciativa cultural única nos videojogos do nosso país. Criámos momentos em espaço digital com show matches, com personalidades, das maiores figuras do entretenimento até em Portugal, fora dos videojogos, também com alguns dos melhores portugueses do jogo. E em ambiente físico juntámos alguns dos maiores artistas portugueses, ou pelo menos dos artistas plásticos mais emblemáticos em Portugal, e à Galeria de Arte Urbana de Lisboa, e pintámos vários murais na nossa capital para celebrar esse momento. Murais estes, alguns deles que podem ser encontrados dentro do próprio jogo. Para além disso, tivemos outros momentos extraordinários. Voltámos a ter um português a competir no campeonato do mundo League of Legends. Recentemente anunciámos a evolução daquilo que era o Valorant Campeonato de Elite, que passa a ser agora o Valorant Challengers Portugal, que permite aos jogadores portugueses de Valorant fazer toda a escada competitiva, desde o nível amador até jogar contra os melhores do mundo, sem nunca ter de abandonar a sua equipa ou sair do nosso país, que é uma grande evolução também dentro do espectro competitivo. Por isso, a melhor forma, sem dúvida alguma, de fecharmos este ano a chave de ouro e de retribuir toda a paixão que os jogadores portugueses têm demonstrado pelo próprio videojogo, por estes videojogos da Riot Games e pela própria empresa, é mesmo marcar a presença num evento histórico dos videojogos como é o Lisboa Games Week. Na nossa área, os visitantes poderão experimentar todos os jogos da Riot Games, disponíveis atualmente, ok? Os disponíveis atualmente. Sei que há muito entusiasmo em relação aos jogos futuros, mas estamos a falar daqueles que estão disponíveis atualmente. Poderão tirar algumas fotografias nos seus cenários de Valorant e de Runeterra favoritos. Participar em alguns passatempos onde poderão ganhar prémios e levar coisas consigo para casa. E por isso eu partilho contigo que estamos mesmo muito entusiasmados por receber todos os fãs no nosso espaço e de criar mais momentos memoráveis em conjunto. E creio que tanto eu como todos os jogadores que estão em casa a ver-nos estão super ansiosos para verem tudo o que vocês têm preparado no espaço da Riot Games no Lisboa Games Week 2022. Milton, muito obrigada por ter estado aqui connosco hoje. Obrigado. Foi um prazer, Nicole. Foi um prazer ter-te aqui também. E nós voltamos a ver-nos no Lisboa Games Week em 2022 na FIL, no espaço da Riot Games. Certamente. Estarei à tua espera por lá. Vamos todos ver-nos por lá. Pessoal aí em casa também não se esqueçam de ir visitar o espaço da Riot Games no Lisboa Games Week 2022 e nós voltamos também a ver-nos nos próximos dias com mais entrevistas e conteúdos. Não se esqueçam que o Lisboa Games Week está de volta presencialmente, irá decorrer entre os dias 17 a 20 de novembro de 2022 na FIL. Até já! O maior evento de videojogos em Portugal é na FIL. São 4 dias de pura diversão com novidades gaming, esportes, realidade virtual, retro games, cosplay e muito mais. Passa para o próximo nível e traz a tua família, amigos e escola. É já de 17 a 20 de novembro a 7ª edição do Lisboa Games Week. Bilhetes à venda e mais informações em lisboagamesweek.pt.